Política, na Jovem Pan. 7h41 da manhã, voltamos com o seu Jornal da Manhã. Vamos falar de política. O Piara Bosque chegando com a gente. Piara, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan Joinville. Vamos falar do governador Jorginho Melo, né, que está fazendo aí alianças para ter um forte apoio até na Assembleia, mas olhando para o outro lado, né, como é que está se estruturando os partidos de oposição na casa, hein, o Piara? Então, a oposição ela se articula nesse momento de forma bastante tímida, levando em consideração principalmente a esquerda, que precisa ocupar espaços relevantes nas comissões, manter lugares na mesa diretora, presença importante em comissões como Educação e Saúde, onde geralmente são mais fortes, e cadeiras na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Finanças. Para isso, se organizam em blocos. O PT tem 4 deputados estaduais, o PSOL tem 1, o PDT tem 1, devem formar um bloco para garantir uma posição fixa nas comissões mais importantes e alguma presidência de comissão. É o que dá para fazer nesse momento. E se alinham a um grupo que tenta eleger alguém que não esteja na órbita de Jorginho Melo, pelo menos imediatamente, que é esse grupo que Júlio Garcia vem articulando e que tem Mauro de Nadal como candidato a presidente. O que eles querem é a garantia de que será um governo que não será atrelado a Jorginho e, especialmente, um presidente que vá blindar a Assembleia das pautas mais ideológicas, mas que eles consideram mais extremas de direita. Ou seja, eles querem blindar o bolsonarismo da pauta central. Deputados como Ana Campanholo, como o Gessé Lopes, como o próprio Sargento Lima em alguns momentos. Então essa é a tentativa deles. Não é nenhuma oposição ao Jorginho, porque o Jorginho é uma figura que não é exatamente um bolsonarista. Ele está apoiando os bolsonaristas, mas a pauta ideológica dos bolsonaristas ele passa lateralmente por ela. Mas fazer uma oposição à pauta bolsonarista que tem como foco a bancada do PL, que é a maior da casa, com 11 integrantes, então eles têm que se arrumar. A oposição ao Jorginho política mais ampla, a gente vai ver se existe ao longo do governo, né? Porque, por enquanto, está tudo muito tranquilo, assim. Mesmo os partidos que foram derrotados por Jorginho na eleição, o Progressista já aderiu, União Brasil, o Jean Loureiro que não vai aderir, mas tem gente querendo aderir, o MDB está praticamente dentro, então o governo Jorginho vai começar com uma oposição meio tímida, eu acho. O Piara, o governo federal colocou como prioridade, né, acabar com as obras das rodovias federais. Algumas delas, inclusive, iniciadas lá atrás, né, no governo petista, como a duplicação, por exemplo, da BR-470 e da 280. Qual é a expectativa para o final dessa novela, Piara? Então, o governo anunciou ainda essa semana um pacote de 1 bilhão e 700 milhões para o avanço de algumas obras, assim, retomada e intensificação de obras, preparar rodovias para o período de chuva, de escoamento de safra e redução de acidentes. Eles alinharam várias rodovias que são prioritárias, e aí entraram 5 de Santa Catarina, 280, 470, 282, 163, 101, mas assim, com coisas efetivas. Agora o que a gente tem? Até abril, algumas rodovias brasileiras foram listadas para ter um término de obra até abril. Aí entra um dos 4 trechos da 470 que está em obras, uns trechos de Navegantes que só avançou quando entrou o dinheiro do governo do estado via Moisés na época. A ideia é que uma das rodovias listadas para esse trecho da 470 termine até abril. Tem as BRs 163 lá no extremo oeste e a 282 que corta Santa Catarina do litoral até o oeste também. Elas estão mapeadas para alargamentos e terceiras faixas. São rodovias que são consideradas muito perigosas e que precisam dessa ampliação. A 280 ela está entrando como nesse primeiro pacote? Ela está entrando como monitoramento de emergências, especialmente por causa das chuvas. Ela entra junto com a 282 e com a 470. E a BR-101, ela entra na cobrança da concessionária Artéries e da presença em relação ao término das obras do contorno viário de Florianópolis. Essa longa obra que está pelo primeiro contrato atrasado há 10 anos, mas que avança muito bem, está avançando muito fortemente nesse momento e que tem a previsão de conclusão, acho que no final do ano que vem,
e está nos finalmente, o governo federal promete olhar de perto essa conclusão. É o que a gente tem imediatamente para Santa Catarina nesse pacote inicial de 1 bilhão e 70, 1 bilhão e 700. Então, tipo, olhar para ver se intensifica essa obra da 470, que é uma que eles dizem que até abril dá para fazer. Vamos ver, vamos continuar acompanhando. E em relação às outras, a gente vai ter que esperar mais. Eu sempre digo que o PT ganhou uma raríssima, em política, raríssima segunda chance com Santa Catarina. E o avanço das obras federais, como tu mesmo disse, ficou muito aquém do esperado. Algumas obras de duplicação foram prometidas para serem concluídas ainda nos governos do PT e não foram. A 280 é um caso concreto disso. Eu estava em Joinville em 2008, quando a então ministra Dilma Rousseff prometeu aquela obra em 2 anos e já se passou muito mais tempo que isso. Ela foi presidente, ela foi empichada. O PT volta ao poder agora e a obra continua. Então, vamos ver se eles vão ter essa atenção especial com Santa Catarina. Eu estou muito atento, especialmente em relação a quem vai ser o comandante do DENIT aqui em Santa Catarina, quem vai ser o responsável. Eu acho que essa segunda chance que o PT tem com os catarinenses passa muito pela escolha desse nome. Essa frase, dá para fazer, nós já ouvimos no passado, tomara que agora o discurso seja diferente. Obrigado, Piara, grande final de semana para ti e até segunda-feira. Até segunda-feira, Marcos, Fernando, um abraço a todos.